3 passos para você ter suas orações respondidas. Porque o nosso Deus é um Deus que responde. O nosso Deus é um Deus que tem prazer de atender. E você está orando e parece que você não está tendo resposta. Como que você vai ter resposta dessas orações? Ou dessa oração? Como ter resposta das nossas orações? Quais são esses 3 passos? Vamos ler aqui a história da figueira sem frutos, que está em Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura achava alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus falou com a figueira. Isso não ficou em pensamento, isso é muito importante. Isso não ficou em pensamento. Pode ter começado com pensamento, mas esse pensamento se transformou em palavras. Pode ter começado com pensamento, mas esse pensamento se transformou em, não estou ouvindo você, em palavras. Então lhe disse Jesus, nunca, e veja bem, não foram palavras aleatórias, não foram palavras sem objetivos, não foram palavras sem direções, sem direção, não foram palavras sem um alvo, não foram palavras vazias, foram palavras direcionadas. Qual foram essas palavras? Nunca, jamais, parece redundância, parece que Jesus foi redundante. Mas ele disse, nunca jamais coma alguém, bem detalhista naquilo que está falando. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No versículo 20 diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira, no outro dia os discípulos passaram por aquela figueira, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, da maneira que Jesus orou, da maneira que Jesus profetizou, da maneira que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Então Pedro, claro, sempre Pedro, que era o mais falador, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Jesus disse, tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, muito bem. Aqui Jesus nos deu 3 chaves para ter uma oração respondida. Aqui Jesus nos deu 3 passos para nós termos orações respondidas. Primeiro passo para você ter uma oração respondida. Então Pedro, lembrando-se, falou no versículo 21. Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tem de fé em quem? Primeiro passo para você ter a sua oração respondida, olha aqui para mim. Você tem que ter fé em Deus. Jesus não disse que para as nossas orações serem respondidas, Jesus não disse que para a gente ter as nossas orações respondidas, a gente tinha que ter fé. Ele foi bem específico em quem nós temos que ter fé. Jesus respondeu para Pedro, olha, tendes fé em Deus. A sua fé tem que estar em Deus. A sua fé tem que estar na palavra de Deus.
Você quer que as suas orações sejam respondidas? Você quer que essa oração que você tem feito aí agora, nesses últimos dias, em favor de um familiar, em favor da tua vida, em favor de alguma área da tua vida, seja ela respondida? Você tem que ter fé única e exclusivamente em quem? Em Deus. Você não pode ter fé em ninguém mais, em nada mais, em alguém mais, somente em Deus, no nome do Senhor Jesus. Sua fé não pode estar subtraída, sua fé não pode estar dividida, você não pode colocar sua fé em algo, você não pode colocar sua fé em alguém, você não pode colocar sua fé em diversos nomes, você tem que colocar unicamente a tua fé em quem? Sabendo que Deus é poderoso para responder às nossas orações, sabendo que Deus é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, sabendo que para Deus não existe nada demasiadamente difícil, sabendo que para Deus o impossível dos homens é possível para Deus, sabendo que passa-se o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não. Então a nossa fé tem que estar na palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa vem orando, mas ela tem fé que alguém, ela ora a Deus, mas ela tem fé que alguém vai resolver aquela situação, ou ela tem fé que ela vai resolver aquela situação. Então, se você tem fé que alguém vai resolver essa situação, esse alguém já não é Deus. Se você tem fé que você vai resolver a situação, então se eu posso resolver algo, eu não vou orar, eu vou resolver. Se tem alguém que vai resolver o meu problema, eu não vou orar, eu vou pedir para aquele alguém resolver o meu problema. Mas se eu tenho algo que eu vejo que só Deus para me responder, só Deus para me atender, então eu tenho que ir em quem? E eu tenho que ter fé somente em quem? Não, essa resposta aqui ela vai vir de Deus. A minha fé tem que estar focada em Deus. A minha fé tem que estar 100% em quem? Em Deus. Jesus disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Jesus operava os milagres porque ele tinha fé em quem? Sua oração tem que ser feita porque você tem fé em Deus. Você tem que crer que Deus está ouvindo a tua oração. Você tem que crer que Deus está atendendo a tua oração. Você tem que crer que Deus tem poder suficiente para mudar essa situação, para tocar onde tem que ser tocado, para libertar aonde tem que haver libertação, para trazer saúde aonde tem que haver saúde, para abrir a porta aonde tem que abrir a porta, para trazer a transformação onde tem que haver a transformação. Amém? Primeiro passo é ter fé em quem? Segundo passo, versículo 22, 23, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, olha só a abundância de palavras. Para a figueira ele disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Detalhes de palavras, muitas palavras, abundância de palavras, objetivo de palavras, alvos nas palavras, várias palavras. Aí ele disse, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser palavras a este monte, apontar para o problema, ergue-te, você se levanta, lança-te no mar, e não duvidar, você fala e não duvida no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que você falou, assim será com ele. Então qual é o segundo passo para você ter suas orações ouvidas? Você tem que falar, você tem que ser específico, você tem que ser detalhista naquilo que você quer. Se você está com problema financeiro, você não pode orar, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Se você, por exemplo, vier aqui na frente, bispo, eu estou precisando de dinheiro, tá bom, eu te dou R$5, pronto, você já tem mais dinheiro. Mas eu pergunto para você, os R$5 vai resolver o teu problema? Não vai resolver o teu problema, mas você foi atendido, porque você pediu mais dinheiro. Você tem que ser específico. Quando você ora a Deus, você tem que usar palavras, você tem que ser detalhista.
Você tem uma doença, com certeza essa doença, a não ser que seja uma doença que os médicos não sabem a causa ainda, mas essa doença deve ter um nome. Você tem que falar o nome da doença, o nome da enfermidade, aonde que ela está alojada, e falar para ela: ergue-te, lança-te, saia do meu corpo, saia do corpo do meu familiar, em nome de Jesus. E Jesus, isso aqui não é Moisés, não é Abraão, não é Davi, não é um anjo. Jesus disse que se nós fizéssemos assim e não duvidássemos, seríamos respondidos. Então, por exemplo, você orar, oração pela família, você está orando pela sua família: meu Deus, abençoa minha família, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos. É um tipo de oração que você não tem resposta. Você não sabe usar as palavras. Abençoa meu casamento. Em que você quer que abençoe isso? Seu casamento está frio, seu casamento tem brigas, seu casamento tem traições, seu casamento já é um casamento abençoado e você quer que continue sendo abençoado. Por exemplo, quando eu oro pelo meu casamento, eu não falo: Deus abençoe meu casamento. Eu não oro por problemas no meu casamento, porque meu casamento é uma bênção. Então eu oro: meu Deus, puxa, continue abençoando o meu casamento. Eu e a Amandinha, a gente vive tão bem. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado paz, tem nos abençoado. A gente se ama cada dia mais. Senhor, que o Senhor continue, que o Senhor avive. Aí eu vou usando uma abundância de palavras, orando pelo meu casamento. Você não pode orar: Senhor, abençoa o meu filho. Tem gente que ela tem preguiça até de orar, né? É aquela pessoa que chega à noite, ela está muito cansada, ela fala assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Antes da palavra sair da nossa boca, tu já sabe o que a gente vai fazer, vai falar. Então abençoa tudo e a todos em nome de Jesus. Antes dela dizer Jesus, ela já está dormindo. São orações que não estão em resposta, porque são orações vazias. Você tem que ser específico na tua oração. Tem gente que fala assim: poxa, eu tenho pedido batismo com o Espírito Santo, eu não recebo. Às vezes a pessoa fica lá: eu quero Jesus, me dá o Espírito Santo, me dá, eu quero tantos. Ela não sabe orar em nome de Jesus. Senhor, eu preciso do teu Espírito. O Senhor disse na tua palavra que não nos deixaria órfãos. Como é que eu vou viver nesse mundo sem a tua presença, Senhor? Eu tenho sede de ti. O Senhor prometeu: vinde a mim, eu estou indo ao Senhor. O Senhor disse àqueles que têm fome e sede: eu tenho fome. Aí a oração é para você falar com quem? Falar com Deus, para você usar palavras. Você tem uma causa na justiça, com certeza essa causa ela tem um número, ela tem um protocolo, tem um advogado, está em algum lugar, e você sabe aonde está. Então Deus quer que você fale, expresse. Quando você está falando: Senhor, minha causa está em tal lugar, está com um advogado tal, está tantos anos parado, mas eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé na tua palavra. Em nome de quem? Que o Senhor vai trazer a resposta dessa causa. Para o Senhor, meu advogado. Aí você ora com uma riqueza de detalhes, porque as nossas palavras, elas têm poder. Nós temos o poder, em nome de Jesus, de falar para os montes da nossa vida, sejam montes de pecado, sejam montes de problema, sejam montes de depressão, sejam montes de traumas. Ergue-te e lança-te aonde? No mar. Mas é preciso falar. Jesus disse para a figueira, Jesus não disse para a figueira assim: você está amaldiçoada. Jesus disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Jesus não fazia milagre por pensamento. Jesus não era mágico não, gente. Jesus não chegava para o cego e pensava assim, aí o cego enxergava. Jesus chegava para o morto, para a criança morta ou para o morto, ele usava palavras. Vocês já repararam isso? Ele usava palavras. Para o leproso ele dizia: eu quero, fica limpo. Para o morto ele dizia: vem para fora. O paralítico ele dizia: levanta-te. Ele usava palavras. Você tem que saber usar as palavras. Agora, esse terceiro passo, que é muito pouco comentado dentro da igreja, e é o problema de muita gente, por causa disso, dessa situação, que muitas orações não são respondidas. Primeiro passo: ter fé em Deus.
Segundo passo, importância das palavras. Terceiro passo, se você pode ter fé em Deus, você pode usar abundância de palavras, você pode orar o quanto você quiser. Se você tem mágoa, se você tem algo contra alguém no teu coração, Jesus deixou bem claro aqui, como também na oração do Pai Nosso, como também em outras passagens, que se você tem algo no seu coração contra alguém, suas orações não são respondidas. Jesus deixou isso bem claro. Olha só, versículo 25. E quando estiveres orando, quem aí faz suas orações? Levante-se a mão. Levanta-se a mão. Quando você estiver orando, eu estiver orando, nós estivermos orando, se tendes alguma coisa contra alguém, quer dizer, o Espírito Santo, sempre quando a gente está orando, o Espírito Santo sempre vai te tocar a respeito se você tem mágoa de alguém, a respeito se você tem raiva de alguém, a respeito se você guardou alguma coisa no teu coração contra alguém. Uma pessoa magoada não tem suas orações atendidas. Uma pessoa que tem raiva dos outros não tem suas orações atendidas. Porque quando nós pedimos perdão para Deus, Ele nos perdoa. E Ele nos perdoa de verdade. Você sabe que o homem veio domingo na igreja, ouviu a pregação do Evangelho, foi muito tocado. Aí ele veio na frente do altar, pediu perdão de um pecado que ele cometia muito grave. Deus veio e o perdoou. Aí ele foi para casa com a alegria da salvação, ele foi para casa muito feliz. Mas naquele mesmo dia, ele cometeu o mesmo pecado que ele havia pedido perdão. E o coração dele, que estava cheio de alegria, se encheu de tristeza. E ele começou a fugir da presença de Deus. Ele começou a fugir da presença de Deus. Ele não queria mais orar, não queria mais ler a Bíblia, ele não queria mais vir na igreja, porque ele havia cometido aquele mesmo pecado que ele havia pedido perdão para quem? E Deus, vendo aquela tristeza, apareceu para ele e falou assim: meu filho, por que você está triste? Por que você está fugindo da minha presença? Aí ele falou: Senhor, é que eu pequei contra o Senhor. Mas meu filho, se você pecou, basta você se arrepender e pedir perdão que eu te perdoo. Mas Senhor, é o mesmo pecado que eu pedi perdão, vai ser a segunda vez. Aí Deus falou assim para ele: qual foi a primeira? Deus perguntou para ele qual foi a primeira vez. Porque Deus, quando te perdoa de verdade. Quando Deus falou assim para ele, qual foi a primeira vez, quer dizer o seguinte: olha, quando eu te perdoei, eu não te perdoei para ficar jogando na tua cara o teu pecado, não. Deus não fica contando quantas vezes Ele nos perdoou, não. Um Deus que diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, não fica contando quantas vezes a gente pede perdão. Ele te perdoa. Toda vez que você pecar, e se há arrependimento no seu coração, se você é sincero, se você é sincera, se há arrependimento, se você pedir perdão, você vai ter perdão. Mas é uma exigência de Deus, você tem que perdoar. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, perdoa, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos as vossas ofensas. 3 passos para as suas orações serem ouvidas. Fé em Deus, diga assim: fé em Deus. Importância das palavras. Você tem que falar, você tem que ser específico naquilo que você... Terceiro, você não pode ter mágoa. Se você tem mágoa, você tem que tirar isso do teu coração. Tem gente que tem mágoa, ela acha que ela está aprisionando a pessoa. Quem tem mágoa, o prisioneiro é você. Quem tem mágoa, todo dia toma um pouco de veneno e está morrendo todo dia um pouco. Você que tem mágoa, você nunca vai ser feliz. Você que não deixa aí esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, esse sentimento de ira, pelo que os outros fizeram, deixaram de fazer, pelo que os outros falaram ou deixam de falar,
ou falam de você, se você não perdoar, você nunca vai viver em paz. Perdoar é você deixar ir. E lembre-se que quando Deus nos perdoa, Ele não fica contando quantas vezes. Imagina você pede perdão hoje aqui na igreja e Deus escreve assim: tá bom, Antônio, vou te perdoar, mas está aqui no meu registro, essa daqui vai ser a última. Se você pedir de novo, eu vou te condenar. Então um Deus que tem misericórdia, um Deus que tem, Ele está pedindo, tenha misericórdia também. Não importa se as pessoas mereçam ou não. Nenhum de nós merecemos o perdão de Deus, mas nós recebemos por causa de Jesus. Assim também você deve perdoar. E se você tem alguma coisa contra alguém, você sabe que você é inquieto, desassossegado, desassossegada, atribulado, atribulada. Você tem cheio de dúvidas, cheia de coisas ruins dentro do seu coração. Quando você perdoa, você não está libertando a pessoa, você está se libertando. Siga esses 3 passos e você vai começar a ter as suas orações atendidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.